Bom dia, paz do Senhor Jesus, amados e amadas do Pai. Que essa paz, que excede todo entendimento, esteja sobre nossas vidas neste dia, nesta manhã de sexta-feira. Agradecemos ao Senhor por tudo, pela noite, pelo sono, por este novo dia. Este é o dia que o Senhor preparou para nós. Amém? Louvado seja Deus, vamos consagrar nossas vidas ao Senhor, nossa casa, nossa família, nosso trabalho. Consagramos tudo o que nós somos e que nós temos ao Senhor. Ele é bom, né? E as misericórdias dele duram para sempre. Glória a Deus. Baixei mais aqui o fundo musical que estava muito alto. Vamos para o nosso pãozinho diário hoje, que está escrito no Evangelho de Mateus, né, no último capítulo 28, o versículo do 16 ao 20, que vai nos falar acerca da grande comissão. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte de Jesus que ele tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha que mensagem, a mensagem abençoada para nós hoje, nesta manhã de sexta-feira. Vai falar aqui, né, sobre o Evangelho de Jesus, né, que menciona, né? O Evangelho menciona que quando viram Jesus, os discípulos viram Jesus, eles o adoraram. Mas também ainda existiam alguns que duvidaram, né? Alguns duvidaram. É um lembrete, né? E esta palavra, né? Jesus estava nos lembrando aos discípulos, e hoje ele está nos lembrando, né? Nos fazendo um lembrete que nós, né? De que nós temos que fazer discípulos, né? Ele lembrou ali entre os discípulos que eles eram discípulos, mas eles também tinham que fazer discípulos, né? Não era só eles que tinham que ser os discípulos, eles tinham que também fazer discípulos, né? Os discípulos mais próximos de Jesus, eles, mesmo sendo eles, né, estavam próximos ali de Jesus, mas eles duvidaram, eles chegaram a duvidar do poder de Jesus, né? Ali Jesus estava dando uma ordem, né, fazendo uma ordenança, né, aos discípulos, mas alguns duvidaram, né? Eles não estavam, né? Nós não estamos sozinhos nessa jornada de dúvida, porque muitas das vezes, nos dias de hoje, nós temos as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, né? Diante de Deus, diante da própria palavra, né? Às vezes nós estamos enfrentando algo há muito tempo e começamos a duvidar, às vezes questionar. Mas isso os discípulos também fizeram. Eles andaram com Jesus, eles viram Jesus cara a cara e eles duvidaram. Imagine nos dias de hoje que a gente vive pela fé, né? A gente não tem essa convivência de viver com Jesus humanamente falando. Nós cremos que Jesus existe pela nossa fé, é por fé. E eles não, eles viram. E mesmo assim tinha uns que duvidaram, né? Mesmo sabendo que Jesus estava ali, esteve no meio deles, quando Jesus falou: eu vou para o Pai, mas eu vou voltar, eu não vou deixar vocês órfãos. Quando Jesus voltou,
achou eles reunidos falando, alguns estavam falando sobre ele mesmo, sobre Jesus. Jesus apareceu no meio deles, eles, teve o Tomé que não acreditou que era Jesus. Jesus teve, as mãos de Jesus eu acredito que não estava mais furada, mas ele teve que mostrar a mão furada, porque o nosso corpo, vai ser transformado que nem o de Jesus. Jesus não chegou lá todo acabado, todo desfigurado na glória com Deus, não, com o Pai. Ele está sentado à destra do Pai, mas ele não está todo desfigurado, ele está perfeito. Mas ele teve que mostrar ali as mãos furadas para Tomé acreditar que era ele. Tanto que ele falou, feliz é aquele que não viu, mas creu. Creu mesmo sem ver. Porque ele teve muitos que não precisou ver a mão literalmente furada para acreditar que era Jesus. Mas Tomé disse, eu só acredito se eu ver. Ainda hoje tem os Tomés, Mas, Jesus, ele teve ali autoridade sobre os discípulos, E a primeira coisa que Jesus ordenou aos discípulos, foi o ide pregar o evangelho. Ele falou assim, ide, pregai, ensinando a guardar todas as coisas, e batize também em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, Por isso que hoje a gente usa essa linguagem, até na oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Jesus falou, quando a gente for para fazer discípulos, a gente tem que usar, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e pregar em nome de Jesus, É no nome de Jesus que nós temos que pregar, falar, fazer discípulos, aleluia. E o ide e o ir a fazer discípulos, batizar, ensinar, guardar, a presença de Jesus, isso tem que nós fazer até o fim. Até enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós temos que ir, que guardar a palavra, guardar os mandamentos, não aprender só para nós, Eu costumo dizer, o pouquinho que Deus, que eu estou aprendendo, eu estou tentando passar, para as pessoas. Eu sei que não é todos que entendem, não é todos que vão receber de bom grado, mas cada um tem que fazer a sua parte, Eu estou fazendo um pouquinho, cada dia um pouquinho. Eu não tenho muito tempo, para fazer o vídeo, mas um pouquinho de minutos que me dá, que eu tenho que fazer menos de 15 minutos, o pouquinho eu tento abreviar uma mensagem para que a pessoa entenda o que eu estou querendo transmitir, porque às vezes é uma palavra que quer trazer uma pregação, mas aqui eu não tenho tempo, para fazer essas pregações. Eu só dou um resumo, deixando bem claro que Jesus é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida e que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Não tem outro, meus amados. A palavra do Senhor é bem clara. Ela não menciona outro mediador. O único mediador é Jesus. E todo aquele que crê no Filho, crê no Pai. E quem vê o Filho, vê o Pai. Então, ele fala bem claro aos discípulos. É uma grande comissão. Ele está comissionando os discípulos a fazer o ID, Nós somos os discípulos de Jesus. Se nós hoje somos discípulos, é porque alguém também me fez discípula. Eu tive quem pregasse para mim, Eu tenho uma mãe na fé, que eu considero ela até hoje, Uma pessoa que eu trabalhei com ela e ela sabe o tanto que eu desafiei ela quando eu fui trabalhar com ela. Já sentei falando. Na entrevista eu já comecei a falar. Não me chame para a igreja de crente, que eu não vou. Eu já tenho minha religião e era uma discussão feia, porque eu dizia que Maria era minha mãe e que ninguém ia tirar isso de mim. Aí ela falava, mas eu vou orar por você, Gelita.
Isso você não pode tirar de mim. E eu ficava, ó, pé da vida quando ela falava para mim, ficava brava, porque ela falava que ia orar por mim. Eu falava, vai fazendo suas oração contrária, não vai funcionar, e sabe, aquela ignorância mesmo, que eu não suportava crente, né? Mas papai faz assim, ele gosta dos desafios, dos desafiadores mesmo, ele pega, né? E quando ele pega com força e não tem mais para onde a gente correr, porque quando ele nos pega, ele nos chama a um compromisso, a fazer uma aliança com ele. Aí ele começa a nos explicar, ele começa a nos mostrar dentro da palavra que é a verdade, né? Ele nos mostra a verdade. Aí quando a gente começa a conhecer a verdade começa a nos libertar daquelas ignorâncias, porque a palavra do Senhor diz: o meu povo perece por não conhecer as Escrituras. E a gente está vendo muitos perecendo por não conhecer as Escrituras. Porque o diabo, ele luta para a gente não conhecer essa verdade aqui, ó, não ler a palavra. E eu, apesar de que eu sempre gostava, né, de ler, né, desde menina eu gosto de ler, tudo que eu vejo assim eu tenho que ler. Então, a Bíblia eu não lia. Eu lembro assim de uma vez que eu li a Bíblia, o Novo Testamento, eu li todinho. Quando eu era católica, eu li todo. Porém, eu não entendia o que é que Deus queria falar, transmitir. Eu só entendia que Jesus morreu por nós. Isso eu sabia, porque eu cresci sabendo que Jesus morreu por nós e foi morte de cruz. Mas muitas coisas eu não entendia. Mas aí, quando Jesus abriu o meu entendimento, o Espírito Santo foi abrindo o meu entendimento, que eu comecei a ler a palavra, aquela verdade foi entrando e foi me mostrando dentro da palavra que Deus, ele diz que ele ama mais que o amor de uma mãe. Então eu não preciso de outra mãe. A única mãe que eu tenho é a minha mãe que me teve, né? Eu não tenho outra mãe. Mas eu tenho um pai que ama mais do que o amor de uma mãe. Deus, que deu seu único filho para morrer por mim, para morrer por toda a humanidade, né? E isso nos basta, né? E que Deus, ele venha derramar a graça dele sobre nós. Ele disse: a graça dele nos basta, né? Que nós venhamos ser cada dia aperfeiçoado pelo poder de Deus. Amém? Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família e seja discípulo de Jesus hoje. Amém?